Boa noite, pessoal. Vamos tentar fazer uma aula online agora, né? A gente vai trabalhar hoje, pessoal. Nós vamos trabalhar dois textos. Eu vou tentar trabalhar com vocês dois textos. Se não der tempo de trabalhar o outro texto, né, eu faço um segundo vídeo em uma outra ocasião, na próxima aula, eu não sei. Mas nós vamos trabalhar certo, nós vamos trabalhar com um texto específico, aquele texto que a gente estava trabalhando na aula passada, que é uma nota sobre o inconsciente na psicanálise, né? A gente chegou a trabalhar com esse texto rapidamente, nós abordamos algumas questões dele, né? Mas eu não sei se ficou claro, não sei se chegou à questão principal do texto, né? Esse texto, uma nota sobre o inconsciente na psicanálise, é não só para o professor, para alguns outros psicanalistas, é um dos textos principais de Freud. É um texto cujas consequências, se refletido, um texto cujas consequências são fortes, consequências fortes, né? Para a psicanálise, consequências teóricas de peso. Uma consequência teórica específica do texto, né, é a definição do inconsciente, né? Agora, o problema não é nem a consequência teórica, né? É a questão do que é capaz o inconsciente. A questão toda desse texto é tentar mostrar o que isso que se chama inconsciente é capaz de fazer. Então, né, como eu disse para vocês, as questões da psicanálise não são questões puramente teóricas, existem elementos teóricos na psicanálise, óbvio, né? Mas a psicanálise trabalha com a questão no real, uma questão real, com elementos concretos. E nesse texto você começa a perceber o peso teórico dele na medida que você se assusta com ele. Esse texto é um texto que, se bem pensado, ele provoca assombro. Todo texto na filosofia, a filosofia verdadeira, a filosofia de verdade assusta. Tudo que é filosófico, tudo que você consegue tirar consequências severas, tudo que você formula e consegue tirar consequências severas, e que é filosófico propriamente dito, necessariamente tem que provocar assombro. Nietzsche, o Nietzsche, ele, no livro onde ele aborda os pré-socráticos, ele escreve um livro, né, sobre os pré-socráticos. Ele diz que a filosofia pré-socrática é uma filosofia engajada no assombro, naquilo que assombra. Toda formulação filosófica pré-socrática, ela assombra, ela assusta. Esse texto aqui, se for bem meditado, se ele for meditado, esse texto, uma nota sobre o inconsciente na psicanálise, que é o texto que a gente está trabalhando. Se nós meditarmos no texto uma nota sobre o inconsciente na psicanálise, ele vai te assombrar, ele vai te assustar. Necessariamente ele assusta. Só que você tem que pensar nele.
Você tem que pensar as consequências do que é formulado. E o sentido da aula é tentar fazer com que vocês captem essa questão, alguma coisa do assombro. Tá? Alguma coisa do assombro. Então, se eu vou começar a formular a aula, né? Vocês estão ouvindo e etc. Parte de vocês, né? Se vocês não sentirem algo dessa ordem, é porque talvez a questão não está sendo bem formulada. Tá? Então, liguem os seus sensores aí, liguem o seu inconsciente, que agora a gente vai tentar pegar a veia da questão aqui desse texto. Esse texto é um texto de 1912, tá? É um texto de 1912, ou seja, né, Freud está caminhando para a maturidade intelectual, né? Dentro de poucos anos vai surgir um dos textos principais de Freud, que é Para Além do Princípio do Prazer, né? Então, esse texto aqui, ele sucede, né, de certo modo, textos significativos para a psicanálise, como o caso clínico Schreber, né? É nesse mesmo momento onde Freud está escrevendo os escritos técnicos dele também, né? Então, é um texto importante e vale a pena ser lido. Eu quero que vocês leiam esse texto. Não é questão de escolha, assim. Vocês terão que ler esse texto para serem bons psicanalistas, né? Ou serem bons estudantes de psicanálise. É o que eu quero que vocês se tornem. Esse é um dos textos principais, né? É um texto introdutório. Não há nada demais nesse texto no sentido técnico, né? De compreensão. É um texto simples, relativamente simples. É um texto relativamente simples. Ele tem, esse texto, esse artigo de Freud, tem 1, 2, 3, 5 páginas no máximo. E eu quero que vocês leiam esse texto. Eu já falei para vocês, eu vou repetir novamente, tá? Eu quero que vocês leiam esse texto até o momento onde Freud começa a falar sobre os sonhos. Então você vai ler o texto, né? Na edição da Imago, o texto começa na página 327. Eu quero que você leia até a página 332. Porque na página 332, o Freud começa a falar sobre os sonhos. E como eu disse na aula anterior, eu não quero que vocês agora entrem nessa questão dos sonhos através desse texto aqui. A questão dos sonhos nesse texto aqui me parece simplória, me parece demasiadamente simples para os nossos interesses acadêmicos, tá? Eu solicito que leiam até a página 332, que é onde ele fala, sobre a questão do inconsciente. E na página 332 ele começa a falar sobre os sonhos. A gente vai trabalhar os sonhos em um outro momento, no momento onde a gente vai trabalhar lá nas 5 lições de psicanálise, né? Vamos pegar a interpretação dos sonhos e vamos ler as questões do sonho através dessas obras mais importantes, né? Mais precisas e mais severas, né? Então, assim, qual a questão do texto, né? Uma nota sobre o inconsciente na psicanálise.
É que o interesse de Freud é descrever o que é o inconsciente de forma simples. O primeiro parágrafo do texto, Freud já fala: o meu interesse é estar descrevendo, né, expor de forma simples, em poucas palavras, né, o que é o inconsciente para a psicanálise. E aí nós vamos trabalhar com duas vertentes ou dois modos de compreender isso que é o inconsciente para a psicanálise. Existe um terceiro modo, né? Assim, pelo menos na psicanálise clássica, existe um terceiro modo, que é a questão do inconsciente tópico, né? Existe um modo de compreender o inconsciente de uma forma tópica, né? E dentre outros modos de compreender o inconsciente, né? Um modo econômico, né? Uma economia do inconsciente, etc. Um modo como funciona o inconsciente de forma energética, né? É uma parte muito importante do modo como se compreende o inconsciente na psicanálise. Mas aqui a gente vai trabalhar com dois elementos específicos, né? Nós vamos tentar compreender descritivamente o que é o inconsciente para a psicanálise. Descritivamente o que é o inconsciente para a psicanálise. E aí talvez um modo primordial de se compreender o inconsciente na psicanálise, que é um modo dinâmico de compreender o inconsciente, através das forças dinâmicas, as forças que operam no inconsciente, tá? Esse é o elemento principal do que é o inconsciente para a psicanálise, pelo menos ao meu ver, tá? Ao meu ver. Então, vamos começar aqui a pensar, porque a questão é pensar, tá? Vamos tentar pensar nisso daqui, ó. Existem elementos psíquicos, né? Que eu falei sobre isso, né, na aula passada, eu vou repetir. É do meu interesse repetir essas questões, tá? Que elas necessitam ser meditadas. Uma vez é pouco falar sobre elas, 2 vezes é pouco, 3 vezes é pouco, 4 vezes é pouco. É um texto que eu já li mais de 10 vezes. Toda vez que eu leio, eu me interesso por uma questão diferente nele, né? Então vale a pena repetir esses elementos. Vamos pensar o seguinte, ó. Existem elementos da nossa mente, né? Existem elementos que, num momento específico, eles estão presentes na nossa mente. Por exemplo, né? O nome de um vinho específico, né? O nome de um vinho específico. Aí você se recorda desse vinho porque é um vinho que você gosta de beber, é uma uva que você admira, etc. E aí você lembra o nome desse livro, né? O nome desse vinho. Você lembra o nome desse vinho, né? Podia ser o caso de um livro também específico, né? Você tem um nome de um livro específico na sua consciência, e aí você quer... Vamos pegar o exemplo do livro, né? E você quer comentar sobre um livro específico com um amigo, né? Ele vai falar, cara, você já leu essa obra específica de tal autor? Aí você vai tentar falar o nome da obra. Essa obra você lê ela todo dia em casa, você está lendo todo dia ela em casa, é uma obra relativamente grande, né? Vamos supor que seja uma obra filosófica.
chega o momento de você comunicar isso com o seu colega, falar sobre o nome do livro específico, você esquece. Ora, mas esse nome, né, ele é familiar a você. E aí você esquece. Você fica irritado, você tenta se recordar a todo momento, novamente do nome dessa obra. O seu amigo fica constrangido porque o que ele quer é que você continue o assunto e nem está interessado no nome da obra específica. Não quer que você continue a história que você está contando. Ele fica constrangido, cara, continua a história, né? E você bate o pé que você quer lembrar o nome da obra específica, você esqueceu. Parece que não tem jeito de ela retornar de forma alguma, né? O caso do nome de um livro, o caso do nome de uma pessoa, o caso do nome de um vinho, da coloração de algo específico, do rótulo de algo, né? Um esquecimento banal, né? Você está familiarizado com uma coisa específica, né? Você está familiarizado com uma coisa específica, e aí num momento súbito, onde às vezes você está comunicando algo para alguém, aquilo que está, né? Aquilo que você sabe disso, né? Aquilo que você sabe, o nome específico, some, simplesmente some. Aí a questão né? Porque em um momento específico essa coisa volta, né? Essa coisa volta. Você está a menos esperando, né? Você está num momento de lazer específico, e aí o nome lá do maldito vinho, do maldito livro retorna, né? Retorna num momento onde você às vezes nem está precisando disso, né? Você não está precisando daquele nome específico nesse momento, né? Ele simplesmente retorna num momento qualquer, sem que às vezes você esteja buscando o nome, né? Veja então, olha só, é uma coisa que tem que ser pensado, ó. Em um momento específico isso está na superfície da sua consciência, né? Em um momento específico isso está na sua consciência. Em um outro momento isso se ausenta. Em um terceiro momento isso retorna. A questão, né, é a seguinte, um pouco da questão é a seguinte, o que aconteceu com isso? Ó? O que aconteceu com isso? Isso se perdeu definitivamente quando você esquece um nome familiar e ele está na ponta da sua língua. Ó. Ele está na ponta da sua língua. Como é que a gente fala quando a gente esquece um nome e o nome esquecido está prestes a retornar, mas não retorna, né? A gente fala, está na ponta da nossa língua. O nome está na ponta da língua. Um nome específico, alguma coisa específica, se ausenta, né? E aí está ali, ó, prestes a vir, mas não vem. A questão a questão é para onde foi, o que aconteceu com isso, ó? O que aconteceu com isso? Isso foi aniquilado da sua mente? A coisa quando se ausenta, ela foi aniquilada da sua mente? Parece que não, né? Porque a coisa retorna. Então, veja que curioso. Veja que curioso. Tem que pensar nisso, ó. A coisa, ela não foi aniquilada. Ela está em algum lugar. Né?
E em um momento específico essa coisa retorna. Ela está na mente, em alguma parte da mente, ó. Ela está na mente. Veja, pensa, eu quero que você pense, ó. Ela está em algum lugar. Ela está onde? Ela está em algum lugar. E a coisa que esse lugar, ele não é acessível, não é? A questão é que ele não é acessível. Ele não é acessível à consciência. Então, existem elementos que, em um momento específico, estão presentes na sua consciência, em outro momento eles estão ausentes, aí eles estão ausentes em alguma parte da sua psique, porque eles retornam. Eles retornam sem que você precise de uma nova percepção relacionada a ele. Ele simplesmente retorna. Ó. Freud diz isso, ele simplesmente retorna. Ele simplesmente retorna. Ele não se ausenta, ó, ele não se ausenta da sua mente. Então ele está em alguma parte. O primeiro sentido do inconsciente na psicanálise, o Freud diz, olha, vamos nomear aquilo que está na superfície e de uso comum, né? Do uso comum, você consegue acessar, né? De uma forma assim, de elementos conscientes, aquilo que você consegue acessar. Sem esforço, né? Consegue acessar de forma simples. E aquilo que se chama inconsciente é esse elemento que se ausenta, ó. Ele se ausenta. Então, o primeiro sentido do inconsciente na psicanálise é um sentido pobre, que é um sentido descritivo, mas é necessariamente pobre, porque é só um sentido descritivo, é dizer que existe alguma coisa na mente, existe alguma coisa na mente, existe na mente, que se ausenta por um momento, e quando se ausenta, se torna latente para a consciência, ou seja, não é acessível à consciência. Então, o inconsciente, o sentido do inconsciente como um sentido descritivo na psicanálise é simplesmente esse, ó. Aquilo que não pode ser acessado pela consciência. É o inacessível à consciência, é o que está latente para a consciência. No sentido descritivo do termo, o inconsciente é aquilo que está latente, ou seja, aquilo que está oculto para a consciência. O que é o inconsciente? Se perguntarem para você, né? O que é o inconsciente para a psicanálise? Você pode responder. Em que sentido? No sentido descritivo? O que é o sentido descritivo de uma coisa? É você usar uma terminologia técnica de um âmbito científico, né, ou um âmbito filosófico, para explicar um fenômeno específico, para descrever um fenômeno, um modo de operação de um fenômeno específico. Tá? Esse é o primeiro sentido do inconsciente, né? Um sentido descritivo, que o próprio Freud diz que é algo desinteressante, né? Não tem nada demais, é unicamente descritivo e classificatório, mas é necessário compreender essa questão e ouvir isso que o Freud tá nos comunicando. Ó. Veja bem, algo está presente, em outro momento essa coisa está ausente, e num terceiro momento isso se torna presente. No momento que está ausente, isso fica onde? Simplesmente fica latente à consciência. Tá latente, mas aonde?
some da mente, isso é aniquilado da mente? Não, ó. Fica em alguma região, existe, fica em algum... Existe isso, de algum modo. Isso não some, não desaparece. Não é aniquilado. Ó. Se fosse aniquilado, não retornaria. Então, isso só está latente para uma parte da psique. Está oculto para uma parte da psique. Esse exemplo aqui que eu vou usar é o seguinte, né? Você pega uma moeda, eu pensei nisso agora. Você pega uma moeda e coloca... Deixa eu ver se eu tenho não tenho uma moeda aqui agora. Você pega uma moeda, coloca em cima da mesa, você vai entender agora o sentido descritivo do inconsciente. Você tem que entender dessa forma, que é simples, ó. Você coloca uma moeda em cima da mesa, pega um livro, coloca em cima da moeda, né? Aí pergunta o seguinte: onde está a moeda? Está embaixo do livro, né, professor? Tá. A moeda foi aniquilada aqui, ela repousa, ela está onde? Ela está em cima da mesa, não está? A moeda foi aniquilada? Não, ela está presente aqui ainda. Ela está presente para sua visão? A moeda está presente para sua visão? Não. Ela está o quê? Latente para sua visão. Mas ela sumiu aqui dessa região específica aqui, que é a mesa, por exemplo, ela sumiu? Não, ela se encontra aqui, ó. Ela só está latente para sua visão. Em algum outro momento, ó, ela ressurge. Ela ressurge. Só num momento específico que ela está latente, tá? Mas ela repousa sobre a mesa, né? Ela repousa sobre a mesa. Ela não é aniquilada, né? A moeda não é aniquilada quando você coloca um livro em cima dela. Ela não é aniquilada, né? Só existe algo que obstrui a visão dela. Só existe algo que obstrui a visão dela. Não sei até onde esse exemplo é aplicável, né? Mas é só para você compreender no sentido de que a coisa não some no sentido de existencial da coisa. Ela não deixa de existir, né? Ela ainda repousa em algum lugar. Só não está acessível para alguém. Para um órgão dos sentidos, por exemplo, a visão. Tá? Então, vamos tentar compreender agora, pessoal, o outro sentido, né? O outro sentido do inconsciente. Qual o outro sentido do inconsciente? É o inconsciente dinâmico, né? É o inconsciente dinâmico. O Freud diz o seguinte, ó. Vocês lembram daquele exemplo que eu utilizei na aula passada? Nós usamos do exemplo de hipnotizando, fazendo a hipnose da Janaína. A gente hipnotizava a Janaína. Eu vou trazer novamente o exemplo e a gente vai pensar sobre esse exemplo, tá? Vamos supor que o professor Fábio quisesse hipnotizar alguém. Vamos usar o exemplo da pessoa X, né? Pega uma pessoa X e vamos hipnotizar essa pessoa, né? E aí o Fábio faz a pessoa entrar no estado de sono artificial, né? Você conduz a pessoa a ir, né? Vai relaxando, vai tirando a atenção dela do mundo e tentando colocar a atenção em algo específico e vai oferecendo sugestões específicas para que a pessoa entre no sono, né?
E aí a pessoa X específica cai num sono profundo, artificial, né? A pessoa dorme? Não, não necessariamente. Ela está num estado onde a vigília, né? Ela, de algum modo, a vigília de algum modo se enfraquece, né? Ela está no estado entre o sono e a vigília, né? Nesse momento ela está num estado de sugestão, vamos colocar assim, né? Um estado sugestivo. E aí nós vamos utilizar um método específico da hipnose, que não é um método, né? Mas é um efeito. Nós vamos procurar um efeito específico do método hipnótico. Esse efeito se chama sugestão pós-hipnótica. Existem vários efeitos da hipnose, né? Eu vou descrever dois que são os mais simples. Vamos supor que eu hipnotizasse a pessoa X, né? E ela hipnotizada, eu pedisse para ela hipnotizada, para que ela andasse até a porta ali e retornasse. Hipnotizado. Então, ela estaria ainda em estado hipnótico, né? Ela não acordaria, não estaria em estado de vigília absoluto, né? Ela estaria ainda em estado hipnótico. Em estado hipnótico, ela se levantaria, iria ali, abriria a porta e retornaria. Em estado de hipnose. Isso é uma sugestão hipnótica. O exemplo que Freud dá é o exemplo de uma busca de um efeito que se chama sugestão pós-hipnótica. É uma sugestão onde o efeito dela opera após a hipnose terminar. Então, eu falaria para a pessoa X, falaria o seguinte: X, quando você acordar da hipnose, você vai até a porta ali, vai abrir a porta, vai procurar se tem alguém do lado de fora, né? Uma sugestão arbitrária, né? Você vai procurar se tem alguém do lado de fora, no corredor, e aí você não vai ver ninguém, você vai fechar a porta e vai retornar e vai sentar aqui ao meu lado. Você fez uma sugestão em hipnose, cujo efeito terá que ser colhido após o estado hipnótico terminar. E aí eu falaria para X, acorde. Aí X acordaria. Ela está em estado de vigília, né, propriamente dito. Natural, está numa pessoa, né, agindo naturalmente, como se tivesse acordado. E em um momento específico, né, ela se levantaria, iria na porta ali, da forma mais natural possível. Não tá agindo como um robô, né? Não está dormindo, não está em estado hipnótico nenhum, né? Ela já acordou da hipnose. X já acordou da hipnose. O nome é sugestão pós-hipnótica. Ela já acordou da hipnose. E ela vai até a porta, abre a porta, vê se tem alguém lá fora, da forma mais natural possível, fecha a porta e retorna. Você pergunta para X, por que você fez isso?
Não sei. Ela não sabe por que fez, porque fez a coisa, né? Freud medita sobre isso, ó. Ele tenta pensar sobre isso. Ó. Vamos pensar sobre essa questão. Ó. Está dizendo então, professor, que existe isso? Existe um tipo de hipnose onde o efeito dela é colhido após a hipnose? Existe. Sempre existiu. A questão para a psicanálise é a seguinte, ó. Em um determinado momento, a pessoa ela age e aí quando ela acaba de terminar a ação, você pergunta para ela por que ela fez aquilo, ela não sabe por que fez a coisa. Então veja bem, tenta pensar o seguinte, ó. Existe alguma coisa ausente à consciência de X? Houve alguma coisa ausente à consciência de X que comandou que ela fizesse algo? Veja, ó, pensa. Porque para X não se recorda do professor Fábio, quando eu pergunto para ela, X, por que você fez aquilo? Ela não se recorda assim, porque o senhor pediu, porque o senhor conduziu uma hipnose específica, né? E fez a sugestão de eu fazer essa ação específica. X, não, quando ela executa a ação, ela não se recorda dessa questão de eu pedir para que ela faça essa ação específica. Não está presente a consciência dela isso. Isso está ausente a consciência dela. Ó. Isso está ausente a consciência dela. Então, o que eu estou falando para vocês é que existem elementos, ó. Existem elementos na nossa psique inconscientes, ou seja, não acessíveis à consciência e que governam ações, ó. Para você compreender a coisa, você tem que se assombrar por isso, ó. Se você não se assombra com essa questão, é porque você não está compreendendo a questão. O que eu estou falando para você é que boa parte da sua vida você funciona como uma marionete. Você é governado por linhas das quais você não tem conhecimento. Nesse exemplo específico que a gente deu, né, de eu hipnotizando X, aí existe algo específico, né? A ideia da ordem, né? A sugestão a sugestão propriamente dita, ela a sugestão operou após a hipnose e operou em um lado da mente onde a consciência não tem acesso. É essa a questão, ó. A questão toda assustadora, a questão que assombra, é que existem elementos na sua mente que não estão presentes, que podem não estar presentes na sua consciência e que governam ações específicas, ó. Possivelmente você não sabe por quê. Possivelmente você não sabe por que você está vendo essa videoaula chata, né? Esse conteúdo que é de algum modo difícil, né? Você não sabe por que você está fazendo isso. Você julga que você está vendo isso porque
Ah, porque eu preciso de nota, ou né, eu preciso de... Seja lá como o seu ego explica a questão, tá? Só que a questão mesmo é que você pode estar vendo esse vídeo sendo governado por uma força completamente diferente dessa que você julga estar agindo sobre você. Não é por isso que você está vendo o vídeo, não. É por outra questão que você está vendo o vídeo. Com certeza por outra questão. Assim como X se levanta e abre a porta, e aí você pergunta para X, X, por que você está fazendo isso? Assim, geralmente na sugestão pós-hipnótica, quando você pergunta para a pessoa, ela inventa qualquer coisa, ela inventa uma coisa, ela fala assim, eu estou abrindo a porta porque eu acho que eu ouvi alguma coisa lá fora. O ego, ele não quer se passar por tolo, não. O ego não quer se passar por tolo. Ele vai inventar alguma coisa, ele inventa coisas, ó. Ele vai inventar alguma coisa. Aí você fala, não é por isso que você levantou, não. Você levantou e abriu a porta por uma outra questão. Você acha que eu sou bobo, ó? Você acha que os meus alunos são bobos? Meus alunos sabem que você se levantou e abriu a porta por uma outra questão. Por que você não fala isso? Só que para X, o que governa o comportamento dela é o que ela consegue explicar. Ela chama isso ela fala que deu vontade, né? Me deu vontade de fazer isso. Só que no fundo, o que fez ela fazer aquilo, no fundo o que fez ela fazer aquilo foi a minha sugestão que eu dei para ela em estado hipnótico. Só que essa sugestão está ausente à consciência dela. Todo o assombro está relacionado ao fato de que grande parte da nossa vida nós agimos, é isso que a psicanálise, é isso que é o X da questão para a psicanálise, a veia da questão, a todo momento nós agimos sendo governados por linhas das quais nós não temos conhecimento, como boas marionetes. Né? X se torna uma marionete, ela se torna uma marionete. E o mais curioso é que a marionete acha que é ela que está governando o comportamento dela. Esse é o mais curioso. Esse é o mais curioso. A questão da psicanálise é acessar aquele que governa a marionete. É acessar aquilo que governam as marionetes. E aquilo que governam as marionetes são elementos dos quais são ocultos à consciência. São elementos ocultos, latentes à consciência. Pega esse exemplo que eu dei para você, o exemplo de X, e aplique a todo comportamento. Vamos colocar assim, não é todo comportamento, a boa parte dos seus comportamentos. Aí você vai ter uma amostra do que nós psicanalistas compreendemos por ação humana.